Livro de Zacarias, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: no 8º mês do 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo. Só até aí. Aleluia! O capítulo da minha Bíblia fala exortação ao arrependimento. O Senhor tinha destinado para Zacarias, profeta de Deus, para pregar exortação para o povo naquele momento em forma de arrependimento. Mas por que em forma de arrependimento? Porque o Senhor já estava saturado dos pecados, das maldades que o povo de Israel estava cometendo. Todo o estatuto que o Senhor Jesus deixou para o povo cumprir, deixou para o povo seguir, tudo isso foi deixado de lado, tudo isso foi esquecido. Eles começaram a seguir seus próprios caminhos e acabaram deixando a Deus de lado, acabaram deixando Jesus de escanteio, e isso acarretou com diversas consequências para eles. Diversas coisas horrendas aconteceu em Israel. Isso se deve porque, a partir do momento que nós deixamos Jesus de lado, muitas coisas ruins começam a acontecer conosco. A humanidade sem Jesus, ela começa a cometer atrocidades sem tamanho. No livro de Juízes tem uma passagem que fala de um levita que era casado com uma mulher, e aí essa mulher deixou ele e foi voltar para casa dos pais. Ele foi lá, pegou ela novamente, e aí tem uma situação que alguns homens a viram entrando na casa e queriam invadir a casa, e aí o rapaz com medo pegou a mulher e jogou para fora. E aí quando pegaram a mulher, aqueles homens de Israel pegaram aquela mulher, fizeram um monte de atrocidade. E aí quando amanheceu, o rapaz, o levita, pegou a mulher e levou para até sua tribo, cortou ela em várias partes, deixou uma em cada tribo, e ali se encadeou uma guerra tamanha. Se eu não me engano, se não me falha a memória, foi a tribo de Efraim. Teve uma guerra tão grande que quase a tribo foi dizimada, teve que cessar, e algumas tribos teve que doar algumas mulheres para aquela tribo de Efraim, para que não acabasse. Ou seja, a consequência do homem sem Deus, a consequência da sociedade quando não tem Jesus como seu único Salvador, como seu único Senhor. Então a humanidade, ela tende a trilhar caminhos tortuosos, caminhos tenebrosos, caminhos que até nós mesmo vendo com nossos olhos não acreditamos que o ser humano pode fazer essas coisas, pode tamanha crueldade. Não é diferente do nosso meio, do nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Quantas atrocidades, quantas maldades o ser humano tem feito. Nós estamos vendo aí constantemente no horário de meio-dia as mesmas coisas com as pessoas diferentes, mas sempre as mesmas coisas com personagens diferentes. Assim como naquela época, Jesus, Deus, está extremamente saturado. Jesus está extremamente já não aguentando mais ter que ver tanta maldade e olhar para a terra e ver tanta escuridão, tanta treva. No livro de Gênesis, eu estava lendo esses dias, antes de Jesus mandar o dilúvio,
o texto fala que o Senhor se arrependeu de criar o homem, porque ele estava ali vendo a maldade que o homem estava fazendo. Como é que o homem tinha tamanha capacidade de fazer tantas crueldades, de fazer tantas coisas que não agradavam a ele, de fazer tantas perversidades. E ali o Senhor se arrependeu. O texto disse bem claro no livro de Gênesis: o Senhor se arrependeu de criar um homem. E foi por isso, por essas consequências, que Deus manda o dilúvio, de forma de que, abre aspas, purificação da terra. Jesus ali purificou a terra dos homens perversos, dos anjos caídos que acabaram tendo relações com as mulheres, de tantas coisas que estavam ali erradas. Mas antes de mandar esse dilúvio, Deus permitiu que um homem chamado Noé pregasse. A Bíblia fala que Noé era pregoeiro naquela época. Noé estava ali construindo a arca e constantemente pregando para o povo. Noé estava construindo a arca e falando a palavra para o povo, mas o povo estava com o coração totalmente distante de Deus. E é por isso que chegou no livro de Zacarias, e ele fala: olha, Zacarias, vai lá para o povo, que eu tenho um recado para o povo. Tenho um recado para esse povo entender que até quando eles vão cometer os mesmos erros, até quando o povo vai continuar cometendo as mesmas falhas. A Bíblia fala: aquele que confessa o seu pecado e se arrepende, alcança a misericórdia. Mas não adianta nós pecarmos e confessarmos e voltar para o pecado novamente. Tem que deixar. Errar uma vez, pedir perdão ao Pai e deixar. Por isso que o Senhor perdoou Davi. Mas Deus não tirou a consequência do pecado de Davi. Quando o profeta Natan chega até Davi e fala: olha, Davi, vou ter uma situação para lhe contar. Aí Davi chega: pode falar, Natan. Olha, tinha um homem que tinha várias ovelhas e tal, né? Um homem muito bem sucedido, tinha várias ovelhas, e tinha um rapaz que tinha uma ovelha só. E aí esse homem que tinha várias ovelhas cobiçou a ovelha do rapaz que tinha somente um. Aí ele foi lá, pegou a ovelha do rapaz e ainda matou o rapaz. Olha que interessante, Davi, essa situação. Aí Davi se levanta e fala: quem é esse? Esse é digno de morte. Aí Natan fala: pois bem, esse homem é você, Davi. Pronto. Davi tomou o primeiro baque. Davi estava ali, naquele momento, podemos dizer que ele se distanciou de Deus por causa do seu pecado. Deixou o pecado entrar no coração dele. E aí ele tomou o primeiro baque. E aí tem aquelas consequências que ele perde o filho, perde outro filho. Um filho se volta contra o outro. Um filho matou o outro. Que Absalão acaba matando Aminon. Aminon faz perversidade com Tamar. A vida de Davi começou a ladeira abaixo. Desgringolou tudo, deu tudo errado. Saiu tudo do controle de Davi. Ele guardou aquele pecado por 1 ano, achando que ninguém descobriria, achando que ninguém iria saber. Mas veio à tona. Deus permitiu que viesse à tona. Só que o diferencial de Davi, o legal de Davi, foi que ele se arrependeu de todo o coração, porque basicamente o livro de Salmos, se eu não me engano, não me lembro o livro agora, ele fala: olha, Senhor, tire tudo de mim, eu não quero ser rei, não me importa em ser rei, não me importa em ser um homem rico, eu não me importo, Senhor, ser um homem bem sucedido, eu não me importo de eu ser um homem de status, não me importo ser um homem referência para Israel, tudo isso para mim não importa, só não tire de mim o seu espírito, restitui em mim a alegria da tua salvação.
tem que ter coragem para falar isso com Deus. Imagine você perder tudo. Você tinha tudo, mas você querer abrir mão de tudo em troca da sua salvação. Israel, até o momento de Zacarias, pessoas de status, pessoas de poder, estavam ali se pervertendo, sacerdotes, reis, levitas, tantos e tantos ali que deveria ser exemplo na casa de Deus, tantos e tantos que eram ensinadores da palavra de Deus, se corromperam, estavam com o coração longe, com o coração corrompidos. E aí o profeta Natan vai lá até Davi: olha, Davi, o Senhor disse que lhe perdoou. Pronto, o Senhor lhe perdoou. Positivo, ponto positivo, o perdão de Deus, maravilhoso. Só que tem um porém. A palavra diz que a espada da justiça nunca saiu da casa de Davi. Nunca. Se é nunca, é nunca. Então continua até os dias de hoje. Se tiver algum descendente de Davi no ano de 2026, ainda está pagando o preço que Davi cometeu no passado. Mas ele foi perdoado. E aqui o Senhor está convocando o povo para um arrependimento. Como eu falei, quando Deus deu a terra de Canaã para Israel, Deus deixou bem claro que não queria que o povo adotasse as mesmas culturas daquele povo pagão. Eram muitos deuses estranhos que eles adoravam, eram muitas coisas erradas que eles tinham como cultura, por exemplo, sacrificar crianças, e outros rituais macabros que eles faziam para os deuses deles, e Deus deixava bem claro que não queria isso. Deus deixou bem claro, mas o povo começou a se misturar, o povo começou a não dar mais ouvidos, o povo começou a andar com suas próprias pernas, com seus próprios meios, fazendo tudo aquilo que era bem para eles. Por isso que no livro de Provérbios, escrito por Salomão, a palavra do Senhor vai falar o que? Há caminhos que para o homem parece ser bom e justo, mas o final é um final de morte. Não tem o que fazer, é um final de morte. E por isso que todo o Antigo Testamento praticamente é sempre Deus exortando, usando profetas do passado para falar, para repreender o povo. E o interessante é que no livro de Zacarias ele refere isso também. Olha, até quando vocês vão continuar cometendo os erros de seus pais? Até quando os profetas do passado falaram com seus pais para seus pais abandonarem o pecado? Até quando terei que continuar avisando, falando? Até quando, Israel? Se vocês lerem 1 Reis, 2 Reis, se vocês contarem reis que fizeram coisas que eram bons aos olhos do Senhor, é de contar no dedo. Era 3, 4. E olha que se passaram tantos e tantos reis. O próprio Salomão começou tão bem, fazia altares para o Senhor, pregava para Israel, um homem de tamanha sabedoria. No final começou a se perverter, se corromper. E não é diferente no dia de hoje. Muitos líderes corrompidos, muitas pessoas corrompendo o Evangelho, mas o Senhor está já saturado. O Senhor não aguenta mais tanta abominação diante dele, tanto escândalo que tem aparecido no Evangelho, assim como estava sendo no passado, está sendo hoje também. Só que o diferencial é que estamos no tempo da graça, não estamos mais no tempo da lei. E o interessante é que no tempo da lei, você pecou, morreu. Pecou, morreu.
A depender do pecado que você cometesse, você poderia chegar no sacerdote, o sacerdote ia ali matar um carneiro, um novilho novo e tal, para fazer expiação do pecado, e estava tudo certo. Mas a depender do pecado, por exemplo, de adultério, a pessoa tinha que ser apedrejada. Se fosse pega ali em flagrante, era apedrejamento. Hoje nós vivemos na graça. Hoje nós temos livre acesso para o Pai, para dobrarmos nosso joelho e pedirmos perdão. Ele está apto a nos perdoar. Porém, o tempo da graça, ela é acumulativa. Se você vai continuar no mesmo erro, no pecado, quando chegar no dia do juízo, no dia do julgamento, Deus vai pegar toda a sua vida e vai falar: olha, você errou nisso aqui você não se arrependeu, disso aqui você errou, e aí fica complicado para nós. E é por isso que o tempo da graça, nós devemos estar mais alerta ainda do que no tempo da lei. Porque no tempo da lei tinha alguém ali perto de você para lhe julgar, para lhe apontar. E agora? Quem somos nós na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso convívio, no nosso dia a dia? Quem somos nós? O homem não está para nos julgar, o homem não está no nosso lado, no nosso convívio, mas Jesus está vendo tudo, está relatando tudo, e está anotando tudo que nós fazemos de bom e de errado também. Mas vamos voltar ao livro de Zacarias, no versículo 2. O Senhor tem estado em extremo desgosto com vossos pais. O Senhor já estava esgotado, o Senhor já estava triste demais com os pais deles, por tantos erros que tem cometido, de chegar a ponto de ter que levantar outras nações para tratar com Israel. E o próprio povo, nesse primeiro capítulo, ele reconhece que foi tratado, reconhece que Deus falou que ia tratar e os tratou verdadeiramente. Portanto, disse-lhes assim: diz o Senhor dos Exércitos, tornai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, o Senhor já estava desgostoso daquela situação, não aguentava mais falar, não aguentava mais ter que levantar exércitos para lutar contra Israel. O cativeiro foi o basta ali que Deus teve que dar para frear a iniquidade e a maldade do povo. Se vocês repararem no versículo 1, fala no segundo ano de Dário, o rei da Pérsia. Ou seja, estavam já vindo do cativeiro para Jerusalém, para poder reconstruir a cidade que foi severamente devastada e destruída por Nabucodonosor, o rei da Babilônia. E o Senhor fala: tornai para mim, diz o Senhor, voltem para mim, venham para mim novamente, como vocês foram no passado, como vocês foram no tempo de Moisés, no tempo de Josué, no tempo dos juízes. Voltem para mim, que eu vou voltar para vocês também. Ou seja, é algo recíproco. Se nós voltarmos para Deus verdadeiramente, Deus irá verdadeiramente também voltar para nós, com sinceridade, querendo um novo relacionamento, querendo uma nova aliança, querendo uma comunhão nova de novo. Tudo aquilo que foi perdido no passado, Deus está apto a voltar a aliança com nós de novo. Mas cabe a nós, Deus não vai botar uma arma na nossa cabeça e mandar nos obrigar, não. É nós que temos que dar o primeiro passo. Nós temos que fazer por onde. Deus não vai nos obrigar. Deus não vai colocar a gente na parede e obrigar e meter o dedo na nossa cara, porque nós temos livre arbítrio. Nós sabemos o que é errado, sabemos o que é certo. Nós sabemos, não somos mais crianças.
nós temos entendimento que nós devemos buscar a Deus enquanto há tempo. O profeta Isaías já falava isso. Busca a Deus enquanto há tempo, invocai enquanto ainda está perto. No livro de Jeremias fala também que nós devemos nos achegar mais, nós devemos buscar mais ao Senhor, nós devemos estar mais perto, porque é isso que o Senhor Jesus quer de nós, é isso que Deus quer, relacionamento. Aqui, Jeremias, capítulo 29, versículo 11, rapidinho. Porque assim diz o Senhor, certamente, que passados 70 anos na Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando vós a trazer a este lugar. Olha o que o Senhor fala no versículo 11 adiante. Porque eu sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz, não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis e irei e orareis a mim e eu vos ouvirei. Ou seja, ore a mim que eu vou ouvir vocês, clame a mim que eu vou escutar vocês, me invoque que eu me achegarei até vocês. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cânticos, e congregar-vos eis de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Porque dizeis, o Senhor nos levantou profeta na Babilônia, porque assim diz o Senhor, respeito do rei que se assenta no trono de Davi, de todo o povo que habita nesta cidade, vossos irmãos que não sairão convosco para o cativeiro. Assim diz o Senhor dos exércitos, eis que enviarei entre eles a espada e a fome e a peste. Ou seja, ao mesmo momento que o Senhor está falando coisas boas para aqueles que obedeceram, coisas boas, para alegrar, para dar uma esperança para um povo, ainda assim tinha pessoas que estavam desobedientes a Deus, tinha aqueles rebeldes, tinha aqueles que não quiseram dar ouvidos, porque o Senhor tinha dado uma ordem bem clara por meio de Jeremias, que todo aquele que não descesse cativo para a Babilônia iria sofrer a espada, a pestes, a fome e a doenças. Porque Deus tinha esse propósito, porque Deus estava tratando com eles, Deus estava querendo que eles reconhecessem o erro. Aonde é que está o nosso erro? Aonde é que estamos errando? Se está doendo, se estamos sofrendo algo, nós devemos buscar aonde é que nós estamos errando para podermos melhorar, porque muitas das vezes o Senhor está também trabalhando com nós, o Senhor também está tratando com nós, assim como esteve tratando com o povo de Israel, porque o Senhor teve ali Israel para ser um exemplo. Israel é para ser exemplo para as nações, era para ser exemplo de um Deus vivo, de um Deus poderoso, de um Deus que é santo. Mas se o povo que era dele não estava seguindo os princípios do Senhor, então o Senhor teve que apertar. E olha que Deus apertou e muito, para que esse povo viesse verdadeiramente se arrepender. O Senhor colocou muitas, podemos dizer assim, dificuldades, problemas para eles lidarem, para que eles pudessem se converter verdadeiramente, porque o povo não estava convertido, o povo não estava arrependido, o povo estava distante de Deus.
Aí o versículo 4 vai falar o seguinte: e não sejais como vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram nem escutaram, diz o Senhor. Ou seja, os profetas do passado já estavam falando. Quais são esses profetas? Jeremias, Ezequiel, Isaías, Amós, o próprio Zacarias e tantos outros profetas estavam alertando, clamando para se arrepender dos seus maus caminhos, se converter dos seus maus caminhos. Qual era esse pecado que constantemente Israel sofria? A idolatria. Israel era altamente idólatra. No livro de Êxodo, fala o seguinte, que Moisés estende o cajado, toca na água, abre o mar vermelho, e o pessoal, Israel, passa pelo mar vermelho. Quando o último cidadão de Israel passou, o Senhor abaixou as águas, matando o faraó e seu exército. Pronto. Logo mais adiante, Moisés sobe para o Monte Sinai e fica lá 40 dias e 40 noites em jejum, porque ele queria ver a face do Senhor. E aí vai aquela coisa toda, né? O Senhor não permitiu que ele visse a face dele, porque ele certamente morreria, mas colocou Moisés numa fresta e Moisés pôde contemplar somente as costas do Senhor. E quando ele contemplou, ele caiu para trás e ele ficou coberto da glória de Deus. E aí o Senhor escreve os 10 mandamentos nas tábuas e manda Moisés descer rapidamente, porque o povo está se pervertendo, o povo estava se corrompendo. E aí quando Moisés desce, a Bíblia fala que o povo estava agoniado, porque Moisés não estava ali. A Bíblia fala que eles começaram a pegar brincos, colares, correntes de ouro, derreteram tudo, fizeram para si um bezerro de ouro, e falou que quem abriu o mar não foi Deus, foi o bezerro de ouro. Ou seja, o grande mal, o grande pecado de Israel foi a idolatria. A idolatria castigou Israel durante muitos e muitos séculos, muitos e muitos anos. A idolatria adentrou em Israel. Então nós devemos tirar aquilo de nós que porventura quer nos tirar dos caminhos do Senhor, aquilo que há em nós que quer constantemente nos afastar do Senhor, aquilo que por muitos e muitos anos está prolongando em nossas vidas. Nós devemos tirar enquanto há tempo. Nós devemos ali rejeitar o pecado em nossas vidas a todo momento, enquanto há tempo, para nós não sofrermos também como Israel sofreu, não termos essas punições, não sofrermos essas exortações como Israel teve. Por muitos e muitos anos Israel esteve aprisionada nos seus pecados. Tem um rei chamado Manassés. No começo ele até fazia coisas que era bom ao Senhor, mas depois ele começou a se perverter, começou a sacrificar crianças ao deus Moloque, e ali Deus teve que tratar aquele homem. Deus permitiu que uma nação invadisse Israel, pegou ele, o rei, e começou a arrastar ele pela terra mesmo, e ali ele começou a clamar a Deus, pedir a Deus um socorro, uma ajuda. E ali Deus ouviu a oração daquele homem, porque foi uma oração sincera, foi uma oração verdadeira que Manassés teve. E ali Deus libertou Manassés e deu uma nova oportunidade para Manassés.
Ou seja, nunca é tarde para voltarmos para Deus. Cabe a cada um de nós, cabe a nós darmos o primeiro passo para Deus. O texto já deixou bem claro: tornai-vos para mim novamente, voltem para mim novamente, que eu voltarei para vocês também. O texto deixa bem claro no seu versículo 3: voltem para mim, que eu irei voltar para vós. A todo momento os profetas do passado estavam pregando para o povo, que o povo não estava fazendo coisas que agradavam aos olhos do Senhor, tanto população como liderança, reis, levitas, sacerdotes. É por isso que no Novo Testamento Jesus traz à tona a parábola do bom samaritano, que teve um homem que estava ali passando, e tal, e foi assaltado, e o homem foi brutalmente espancado e foi deixado para trás. Levaram o dinheiro dele e foi deixado lá para morrer. Aí quem vem passando pelo caminho? Um sacerdote. Quem é um sacerdote? Sacerdote como se fosse um pastor, conhecedor da palavra, ensinador da palavra para as pessoas. Qual era do sacerdote? Qual era a obrigação do sacerdote? Chegar: e o que aconteceu, meu amigo? Você está bem? Aconteceu alguma coisa? O que eu posso lhe ajudar? Não. Chegou pelo cantinho da parede, passou e foi embora. Pouco tempo depois chega o que? Um levita. No Antigo Testamento, os levitas tinham uma função fundamental para Deus. Tanto é que nas divisões de terras, o Senhor fala: olha, os levitas são meus, quero para mim. São ali peças preciosas para Deus, com uma função específica para o Senhor. Conhecedor da palavra também, ensinador também, pessoas de oração e que intercedem. Aí o levita viu aquele rapaz ali todo ferido, todo espancado, machucado, desacordado à beira da estrada. Chegou de ladinho, de cantinho e foi embora. Nem estendeu a mão para o rapaz, nem procurou saber o que o rapaz precisava, e ali foi embora. E ali vem um bom samaritano, um rapaz de Samaria, não era judeu, não era israelita, viu aquele rapaz, se compadeceu, levou o rapaz até uma hospedagem, cuidou dele, pagou a hospedagem, deixou o rapaz lá e ainda falou: olha, daqui a um tempo eu vou voltar, cuide desse rapaz e veja como foi que ficou, que quando eu voltar eu irei pagar. Olha a diferença. Pessoas ensinadoras, pessoas que tinham a obrigação de parar e ajudar, e não fizeram, porque estava já corrompido. O amor não estava mais nele. Por isso que o apóstolo Paulo fala lá no livro de Coríntios, se não me engano, 1 Coríntios, ele fala: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor em mim, nada basta, serve de nada. Ainda que eu profetize, ainda que eu revele, ainda que eu ressuscite, se não tiver amor em mim, nada disso serve. Ainda que eu faça maravilhas, milagres e prodígios, se não houver amor em mim, nada disso basta. Pessoas ensinadoras, sacerdote e levita, ensinadores de Israel. Se quem ensina estava assim, imagina quem estava ouvindo. Imagine as coisas que eles estavam passando para o povo, coisas que eram bom somente para eles, coisas que só cabia a eles falar. Por isso que Israel estava indo como estava, de mal a pior, porque tinha homens que não estavam querendo fazer a obra de Deus, querendo fazer as coisas de Deus com seriedade, como se deve ser falado, como se deve ser ensinado. E aí o Senhor continua falando: não sejais como vossos pais, aos quais clamavam os primeiros profetas, dizendo:
Assim diz o Senhor dos Exércitos: convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram, nem escutaram, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão eles? E os profetas, viverão eles para sempre? Ou seja, o Senhor perguntando, onde estão os seus pais que não quiseram dar ouvidos? Será que aqueles profetas, será que toda vez eu vou ter que ter um profeta para falar o básico? Falar o que eu já deixei para fazer? Será que eu sempre vou ter que levantar um para exortar vocês o básico, que vocês mesmos deveriam fazer, o que é certo, o que é errado? Quem vocês devem cuidar, quem você não deve cuidar, que deve julgar o povo com justiça, com retidão, segundo a minha palavra? Isso é o básico que eu falo com vocês. Será que eu tenho que levantar alguém? Será que eu tenho que constituir alguém profeta para falar o básico, o necessário com vocês? Será que você não tem capacidade de fazer o básico, o simples? O Senhor já estava cansado. Essa que é a verdade. Deus já estava saturado de tudo isso e já estava prestes a dar um basta. Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos que eu mandei pelos profetas, meus servos, não alcançaram vossos pais? E eles tornaram e disseram: assim como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar, segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim Ele nos tratou. Ou seja, Deus pergunta onde estão os seus pais, que não quiseram ouvir. Será que terei que levantar outros e outros novamente para falar o básico, para falar tudo aquilo que vocês já sabem? Os estatutos que eu deixei através de Moisés estão aí para ser seguidos. Os estatutos estão aí. É só meditar. Quando o Senhor constituiu Josué para liderar Israel, para entrar na terra de Canaã, o que o Senhor falou? Olha, Josué, medita na minha palavra dia e noite, para poder julgar o povo com justiça e retidão. Ele era exemplo naquele momento de liderança. Naquele momento era Josué. E Josué, ele teve que meditar dia e noite. Não é ler como se lê uma notícia, se lê um jornal, se lê outros livros. É ler e entender o que o texto está dizendo. Como julgar o povo. Por exemplo, o Senhor deixou bem claro: olha, tem que cuidar das viúvas e dos órfãos, daqueles que não têm condições de se sustentar. O Senhor deixou bem claro isso. Mas os levitas, os sacerdotes, os reis não estavam mais fazendo isso. Era só aquela cúpula deles ali, era só para eles e acabou. E era por isso que o Senhor já estava indignado com essa situação. Foi por causa disso que quase Absalão toma o reinado de Davi. Quando Absalão começa a viajar, né, e tal, ele para uma pessoa: olha, rapaz, você parece ser um rapaz trabalhador, né? Rapaz, quem dera tivesse alguém para escutar, né? Escutar suas necessidades, ó. Já fazendo a cabeça do povo. Por quê? Porque já não tinha mais ninguém ali para escutar as necessidades do povo. Cadê os sacerdotes? Não era só Davi que tinha que fazer tudo. Davi não tinha como tomar conta de 12 tribos. Mas cadê os sacerdotes? Cadê os levitas? Cadê o povo? Para cuidar da população, da sociedade, dos oprimidos, daqueles que não têm condições, dos órfãos, das viúvas. Cadê? Não tinha, porque só fechavam ali no mundo deles.
eram as coisas só para eles. É por isso que tem um texto interessante que o pastor pregou, que fala: olha, vocês se alimentam das melhores gorduras. Ou seja, os sacerdotes na época só queriam o melhor para eles, e o povo estava perecendo, passando dificuldade. Olha a brecha que Absalão achou para tentar tomar o reinado de Davi. Por pouco não tomou. Chegava para as pessoas: olha, seria bom, né, se tivesse alguém aqui para te ouvir, te dar um abraço, perguntar o que você está precisando na sua casa. Está precisando de uma comida? Você está precisando de quê? E foi assim que Absalão foi, aos pouquinhos, sorrateiramente, quase conquistou. Como eu falei, Davi não podia cuidar de todo, de um país sozinho, mas ele tinha ali servos com ele, tinha os sacerdotes, tinha levitas, tinha um monte de gente ali que ele designou para cuidar. A mesma coisa com Salomão. Salomão foi um homem muito sábio. Salomão, ele soube ali, pouco muito ali, cuidar do povo direitinho. Naquele momento Israel era próspero, até o momento que ele não se corrompeu, mas ele soube ali cuidar do povo. Mas se perdeu tudo isso depois de Davi, depois de Salomão. Ficou tudo perdido. Quem deveria dar exemplo eram os primeiros a cometer os erros. Quem deveria dar exemplo eram os primeiros a não dar exemplo. E é por isso que o Senhor teve que tratar. É por isso que o próprio povo fala, no versículo 6, ele fala o seguinte: rapaz, bem que os profetas do passado falaram, né? Bem que Isaías falou, Jeremias falou, Amós, Abacuque, Ezequiel falou. O Senhor iria nos tratar, e nos tratou mesmo. O Senhor sempre falou em nos tratar. O Senhor sempre falou que ia levantar uma nação. O Senhor sempre falou que ia permitir alguma situação para nos tratar, para nos trazer de volta para o aprisco, que ia nos limpar. O Senhor sempre falou e a gente não acreditou. Os profetas falaram que Jeremias estava mentindo, que ninguém ia invadir Israel, e aconteceu. O Senhor permitiu que acontecesse para nos tratar, para que nós venhamos reconhecer os nossos erros, para que nós venhamos nos voltar verdadeiramente para Deus. E aqui estamos, dilacerados, destruídos, sem casas, tendo que reconstruir tudo de novo. Olha o templo como era bonito, o templo está destruído. Os caldeus invadiram aqui, destruíram tudo. A Babilônia veio aqui e levou tudo. Rapaz, os profetas do passado nos alertaram, mas não quisemos dar ouvidos. Os profetas tanto disseram: se nossos pais tivessem dado ouvidos. E eles começaram, acredito eu, vamos imaginar, né, a se lamentar. Mas, como diz o ditado, não adianta chorar sobre o leite derramado. O estrago já tinha sido feito. A consequência do pecado já tinha sido feita. Porque a culpa foi deles mesmos. Deus não fez aquilo porque era bonito, porque era legal. Deus não permitiu que Israel fosse invadida por esporte, porque era bom. Foi uma consequência que o povo foi acumulando. O povo acumulou diversas vezes aquilo. O povo não quis se voltar para Deus, e Deus veio permitir essas situações. Em Jeremias mesmo tem uma situação que Jeremias ele começa a pregar para o rei. Jeremias chega no palácio e fala para o rei Zedequias, se não me engano: olha, rei, o Senhor manda você se entregar,
se você não se entregar, você vai morrer. E aí o rei ficou, não, vou, não vou, vou, não vou, se eu for ele vai me matar. Aí ele fala, mas o Senhor falou, eu não falei para você que aqueles que se entregarem, nada de mal vai acontecer. Mas eu sou rei, aquela coisa toda. Então tá bom. Jeremias não insistiu. O recado foi dado. O recado foi dado, Jeremias deu o recado e pronto. O que o rei tentou fazer? Tentou fugir. Tentou fugir de Israel. Os caldeus foi lá, pegou ele. O que aconteceu? Morreu. Se tivesse dado ouvido, estaria vivo junto com o povo. Estaria no cativeiro junto com os outros. Mas ele achou, por ser rei, achou ser melhor que os outros. Por ser rei, por estar numa posição elevada, importante, se achou melhor que os outros. E foi aí que ele se deu mal, levou a pior. E muitos que estavam com ele naquele momento, que estavam com Zedequias, tinha muitos sacerdotes também, seguindo o rei. Ou seja, o rei todo errado, os sacerdotes, em vez de seguir a voz de Deus, seguir o mandamento do Senhor, acreditar no profeta que estava sendo usado, que era Jeremias, preferiu o quê? Seguir o homem. E acabou levando a pior também. Ou seja, o Senhor estava desgostoso daquela situação toda e estava ali pedindo o povo. Vamos imaginar que naquele momento estava saindo já do cativeiro da Babilônia, voltando para Jerusalém. E o Senhor usou Zacarias numa boa para falar com o povo. Olha, já aconteceu, não foi? Pronto. Eu permiti que vocês passassem por isso. Voltem para mim. Não cometam mais os erros de seus pais, pois eu permiti tudo isso que acontecesse com vocês para lhe dar uma lição. Eu acredito que o povo tenha refletido, acredito que o povo tenha entendido que o Senhor tratou com eles, e tratou bem tratado, porque Deus, quando trata um homem, é para deixar melhor do que estava antes. Por isso que Jeremias fala, pode o homem contender com o olheiro? Não pode. Por isso que o Senhor, quando o Senhor mandou Jeremias ir até a casa do olheiro, ele viu que o olheiro estava com barro, um vaso, e ali o vaso se quebrou na mão do olheiro. Só que o interessante é que o olheiro não jogou o vaso fora, fez de novo. Ou seja, o Senhor modelou de novo, para deixar como queria o vaso. Israel naquele momento era o vaso sendo tratado pelo oleiro, e o vaso se quebrou, e o Senhor estava ali para fazer de novo. Vai 1 Reis, 2 Reis, o povo se convertendo e se corrompendo, se convertendo e se corrompendo. Ou seja, toda vez que se quebrava, o Senhor fazia de novo, quebrava, fazia de novo. E assim é conosco também, para que nós venhamos seguir todos os padrões que Cristo quer que venhamos seguir, tudo aquilo que Deus quer que nós venhamos ser diante dele, pessoas perfeitas, pessoas santas, remidas e lavadas pelo sangue do Cordeiro, como está registrado no livro de Mateus, no seu capítulo 5, versículo 48, que fala: sede perfeito, como é perfeito vosso Pai que está no céu. Amém? Vou ficar por aqui. Vamos orar para nós irmos para casa.